A nossa convidada de hoje é a presidente da AEVAN em Andradas, Luciana Grande. Luciana, seja muito bem-vinda à Sessão TV Atente. Obrigada. Luciana, para quem está em casa entender, o que é a AEVAN? Você já tem um trabalho aqui já há muitos anos e envolve aí várias igrejas evangélicas, não é isso? Sim, a AEVAN, né, é a nomenclatura da Associação Evangélica Andradense. Então, ela é uma associação das igrejas evangélicas de Andradas, né? O que nós poderíamos também chamar de o Conselho de Pastores da cidade, né? A AEVAN, ela foi fundada em dezembro de 1996, até nós falamos que já é uma moça adulta, né? 96 ou 94? 94, desculpa, 94. Ela foi fundada em dezembro de 1994, né? E a AEVAN, como você mesmo, né, nos disse aqui, ela tem feito alguns trabalhos, né, onde o foco nosso, né, sempre foi, procuramos manter, que sempre se mantém assim, não somente a comunhão e a unidade das igrejas evangélicas da cidade, né, e se viver em unidade, viver em comunhão, estar trocando de experiências, né, aqueles que estão no meio, os pastores, líderes, o rebanho em si, estarem convivendo junto, porque esse realmente foi, para isso que Cristo, né, veio, né, não para julgar, para salvar a humanidade e nos fazer viver em unidade, né, através do Espírito Santo de Deus, que o Espírito Santo de Deus é o Espírito de reconciliação, reconcilia o homem com Deus. E quanto mais as igrejas estarem juntas, né? Porque isso também é bíblico. O Senhor Jesus, em certa ocasião, os evangelhos dizem que o Senhor Jesus falou assim, que as portas do inferno não prevaleceriam contra a sua igreja. É a igreja como um todo, né? O intuito é essa comunhão, essa interação entre as igrejas, e as igrejas como um corpo só está interagindo com toda a sociedade, com toda a cidade. Hoje, quantas igrejas fazem parte? Então, nós temos 9 igrejas associadas e estamos abertos e desejamos que mais igrejas da nossa cidade se associem à AEVAN. É muito importante ter uma associação, juntar forças, né? Exatamente, uma unidade de força. E com isso conseguir até evangelizar, desenvolver projetos maiores, Sim, né? Você consegue ter mais estrutura, né, para desenvolver outros projetos, né? O que às vezes fica em carência, realmente isso é mão de obra, né? Então, você tendo mais igrejas em unidade, você fortalece a associação consegue se desenvolver mais em projetos, em propósitos que ela tem para benefício da sociedade, benefício da Igreja do Senhor e benefício da sociedade. Falando em projeto 2019, o que vocês realizaram, que você poderia citar aqui para a gente? Sei que são inúmeros projetos, mas você poderia citar para a gente aqui hoje? A AEVAN, ela vem sendo frutífera, não é? As presidências anteriores, sabemos que cada um deles deu o melhor de si. Você também tem uma longa história, né? Dentro. Você conhece bem o funcionamento, né? Sim. Fazem 6 anos ali que eu ingressei ali, né? E sempre nesse intuito de não se preocupar, de não... É o reino, não é placa de denominação ou nome seja de denominação ou de ninguém, né? O que tem que estar em evidência é o nome de Jesus Cristo, né? E todas as presidências posteriores, fidedignas, pessoas, homens e mulheres, homens de Deus, pessoas focadas no reino, né? E agora, hoje, né, nessa gestão minha na presidência, já estou ali há 6 anos, já colaboro ali há 6 anos, e a gente vem trazendo esse trabalho, assim, onde nós vimos que esse ano de 2019 foi um ano frutífero para a AEVAN. Nós conseguimos colocar efetivamente em prática coisas que nós estávamos desenvolvendo, né, gerando em nós ainda, no nosso útero espiritual, e foi um tempo de romper e de nós conseguimos assim estar andando junto com a sociedade também, né? A Igreja do Senhor andando junto com a sociedade de uma maneira muito positiva. É um ano que nós só temos a agradecer mesmo. O que você poderia citar de ações que foram desenvolvidas junto aí à comunidade, junto às igrejas? Algumas, né, delas nós conseguimos, nós já fazíamos posterior trabalhos, por exemplo,
de divulgação e conscientização, por exemplo, junto à sociedade sobre, por exemplo, dengue, o cuidado com a dengue, com a zika. Então, nós procuramos, né, ali a área que trabalha com isso, oferecemos a nossa mão de obra dentro do que tivesse possível, fizemos trabalhos na rua, montamos tendas, a NTV chegou aí fazer entrevista, eu vim fazer entrevista e foi nos filmar, fizemos isso mais de uma vez na rua. Nós fizemos também na rua o trabalho de conscientização da não violência, foi agora, recente, outubro, novembro, aliás, a violência contra a mulher e a erradicação do trabalho infantil, né, juntamente com órgãos públicos. Nós, de alguma maneira, nós colaboramos também ali dentro como representatividade religiosa da sociedade civil, juntamente ali dentro com a questão do direito das crianças e do adolescente, né? Nós fizemos trabalho quando foi a aniversário da Reforma Protestante, nós fizemos questão de explicar para toda a sociedade, independente de credo, o que foi, né, o que foi e é a Reforma Protestante. Nós fomos solicitados, nós estamos fazendo peças de teatro, de conscientização nas escolas sobre pré-depressão, depressão e suicídio. Então, nós fizemos isso no Setembro Amarelo, valorização da vida. Então, nós tivemos, acho que em média, de 12 a 15 trabalhos em instituições com crianças, com pré-adolescentes, escolas, creches e projetos, apresentando, usando o teatro, né? O teatro, a pantomima. Então, vestido de palhaço, usando a temática que o local precisa. A gente tem esse zelo, esse cuidado. Eu primo muito por isso, né? Quando eu falo nós, a Evan, de estarmos, quando somos solicitados ou oferecemos trabalho, estar se sentando com os psicólogos do local e ver qual é a demanda daquele nicho, a carência que seja psicológica, emocional, o que nós poderíamos fazer através do teatro, da evangelização para ajudar. E também dispomos a dar palestras, seja para as funcionárias, professoras ou funcionários de escola, porque o que nós queremos é o seguinte, é o bem comum do ser humano, é o ser humano como um todo. Então a gente prima pela criança, pelo adolescente, pelo funcionário daquela escola que também tem as demandas dele, não é só um pastoreamento de ir e orar naquele local e ir embora, não, nós queremos dar continuidade. Dispomos também, como somos ministros do Evangelho e pastores, de estar dando esse subsídio se a pessoa precisa de um aconselhamento pastoral, de uma visita pastoral, de uma visitação. Então a gente abrangeu um leque assim para estar atendendo todo tipo de necessidade aonde a gente esteja podendo alcançar. É um trabalho bem diversificado. Bem diversificado. Continua para 2020? Com certeza, em nome de Jesus. Não é fácil tocar isso, né? Tem uma frase de um filme, O Gladiador. E nós devemos tomar isso, todos nós, independente de credo ou fé. Tudo que você faz nesse mundo ecoa por toda a eternidade. É uma bela frase. É uma belíssima frase. Nós temos que entender que não é só o aqui, né? Existe um além, um porquê de todas as coisas que nós desejamos e exercitamos e fazemos. E sempre nós como servos de Deus, temos que entender o seguinte: nada é só nosso. A gente tem que visar o bem do outro, né? O bem-estar, aquilo que nós chamamos de empatia, se colocar no lugar da outra pessoa. Às vezes nós nos preocupamos muito com o que nós precisamos. E muitas das vezes a solução do que nós precisamos está a partir do momento que eu entendo o que o outro precisa. Né? Mas isso é ser igreja também, né? Sim, com certeza. Com certeza. Nós queremos dar continuidade para aquilo que nós já vemos trabalhando, né? Nós estamos vendo que está crescendo gradativamente, não é? E aumentar isso. Nós, por exemplo, nós dispomos dentro das igrejas tem psicólogos,
Então, talvez você não fez o questionamento, eu mesmo vou fazer a pergunta e dar a resposta para você. Mas com qual base vocês podem dar uma palestra sobre dependência química? Nós temos pessoas que dão testemunho, nós fizemos palestra sobre dependência química, de que há como sair disso, que há um meio, né? Uma solução para isso. Nós temos pessoas que venceram isso através do Evangelho, que hoje elas podem dar um testemunho, cuidam de grupos, são líderes de grupos Elas passaram por tudo isso, né? Então nós levamos isso para a sua escola, para a sua associação de bairro. A Evan está totalmente aberta a isso. A palestra sobre gestão de equipe, sobre trabalhar com pessoas, porque a mão de obra de todo mundo, a massa de mão de obra é gente, e gente é difícil de lidar com gente, não é? Nós não sabemos mais do que ninguém. Mas a gente, da nossa maneira, a gente quer também agregar e ajudar. Nós não somos um grupo seletivo, sectarista, separado, não. Nós somos chamados para estar diluído no mundo e ninguém foi chamado para ser abençoado. Tenha isso em mente. A Bíblia chamou e falou assim, "Se tu uma bênção". Deus chama Abraão e fala, "Se tu uma bênção". Então é isso que a gente está fazendo de forma efetiva. Tá, joia, Luciano, eu agradeço a sua participação e até outra oportunidade falando um pouco mais desse trabalho desenvolvido aqui em Andradas. Obrigado, eu que agradeço. Conversamos hoje na sessão TV Atende com a presidente da EAVAN aqui da cidade, Luciana Grande.